Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje vamos para muitas coisas, vamos falar de muito assunto na aula de hoje. Hoje vamos falar sobre a continuação de .NET Core, né, fazendo uma API. Vamos falar um pouco sobre Angular. Vamos fazer um método put e um método delete para a continuação da API que a gente já estava fazendo nas aulas anteriores. Então fica ligado aí, não esqueça de deixar o seu like e bora lá começar a aula. @99ram.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bem, e se você já viu ou faz alguma forma diferente para fazer a integração entre a sua aplicação Angular ou React ou Vue.js com uma aplicação feita em background, ou seja, uma API, coloque aqui nos comentários para que a gente possa trocar informações e até trazer alguns vídeos aqui para vocês, ok? Beleza, meus amigos? Então, o que a gente já fez nas aulas anteriores, né? A gente criou uma aplicação aqui, uma API em C#, né? Para que a gente pudesse usar ela possivelmente para alguma aplicação, ou seja, algum tipo de aplicativo que seja single page application, uma aplicação que mexe somente com front-end. Então fizemos esta API em C#. Fizemos também essa API para buscar alguma informação. Utilizamos ali para buscar informação diretamente com o banco de dados e também utilizamos o Entity Framework para fazer essa busca dos dados também, né? Fizemos um post desses dados para poder fazer um cadastro dessas informações diretamente na API. Hoje eu vou fazer com vocês o verbo put do HTTP e o delete dentro dessa nossa API e também já fazer uma integração básica com uma aplicação Angular. Ou seja, fazendo essa aplicação Angular, ler as informações do método GET dessa nossa API. Esse é o nosso plano para a aula de hoje, temos muita coisa a fazer, então fica ligado, vai lá para o seu computador para que você possa fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui e ganhar esse conhecimento. Nada melhor do que a execução, meus amigos. Somente ver o vídeo pelo celular talvez não vai ser tão transformador quanto você executar e fazer a mesma coisa, fazer experiências diferentes daquilo que eu estou colocando aqui, tá bom? Assim você cria prática, assim você aprende. Então agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática e eu vejo vocês então lá no computador. Muito bem, pessoal, de volta então no computador, vamos para mais uma aula, mas como sempre, eu sempre mostro algumas informações importantes para vocês. Informação número 1, se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem contratar a aula particular diretamente aqui pelo site, neste link. Caso você tenha algum projeto ou esteja com alguma dificuldade na empresa onde você está trabalhando e precisa de uma ajuda técnica, você pode contar com a consultoria por aqui. Essa serve tanto para empresários quanto para você, desenvolvedor, que está construindo uma plataforma e quer que a gente construa junto com você ou para você, tá bom? Caso você queira o meu acompanhamento e o acompanhamento da minha equipe para que você possa trabalhar junto com a gente, para que a gente possa te ajudar e te incentivar a construir aplicações, você pode então entrar aqui para a nossa comunidade. Você tem todos os valores aqui da comunidade, cada um com o seu tipo de suporte diferente. Quanto maior o valor, mais suporte você tem, meu como seu professor. Tudo bem? Show, meus amigos! E também a gente tem aqui a camiseta do Torne-se um Programador, que é essa camiseta que vocês estão vendo aqui, que vocês podem comprar diretamente pelo site com frete grátis. Show! Muito bom, gente. Agora vamos voltar aqui à aula, né? Então o que a gente tinha feito aqui nas aulas passadas? A gente construiu uma API. Dessa API a gente fez aqui uma leitura de dados dela, né? Que era uma API de clientes, onde a gente conseguia trazer essas informações desses clientes. Vocês viram comigo também nas aulas passadas que vocês têm condições de criar uma API, então estou usando aqui, criar na realidade registros de uma API. Eu estou usando aqui o REST Client para fazer isso, né? Mostrei para vocês também como é que a gente pode fazer uma busca, mostrei para vocês como é que a gente pode fazer um create com post e mostrei para vocês como é que a gente pode fazer uma atualização com put, né? Ou seja, essa atualização aqui, ó, quando eu envio, ele faz um put da minha API alterando os dados, né? Lembrando que quando eu faço um put, ele manda os dados diretamente para o meu controller, caindo aqui, ó, no verbo put e mandando as informações. E eu até mostrei para vocês duas formas da gente salvar, né? Salvar diretamente na nossa classe com o Entity Framework, usando aqui o salvar para o update, ou usando diretamente aqui o salvar com SQL aqui que eu fiz também, ó. Salvar com SQL usando diretamente o código SQL, né? O objetivo agora, gente, é mostrar para vocês o delete, tá? Para que vocês possam saber também como é que vocês podem fazer um delete, tá? E é muito simples. Basicamente, você vai vir na sua API, né? Diretamente aqui na API do C#, no controller, e você vai criar
a mesma forma que você já criou os outros aqui, para put, etc. Então você vai só copiar esse método e vai colar, mudando o verbo aqui para delete, tá? Somente isso. Mudou para delete e aí você vai colocar aqui um método excluir, obviamente, né? A sua rota vai ser passada aqui, ó, barra clientes, barra UID, e aí o método excluir vai receber essa informação e você vai criar um método excluir lá dentro do seu modelo encapsulado no Entity Framework ou diretamente pelo SQL lá, tá? Fica ao seu critério. Fazendo aqui diretamente para dentro do Entity Framework, eu peguei aqui o meu DB Context, né? Criei uma nova instância dele, mandei buscar esse ID que eu quero deletar, então estou fazendo aqui, ó, um link to SQL, pega a informação, .where, C#, o cliente diretamente igual ao ID que eu passei, retorno ele e mando remover ele da lista e salvo as alterações. Pronto, já removi ele da lista. Simplesmente assim, tá? Eu vou colocar aqui um debugger para que a gente possa ver esse código acontecendo também, tá? Vou deixar um debugger aqui. E aí agora eu vou deletar esse ID 4 aqui, ó, que é o ID da Fabiana. Vou mostrar aqui na minha lista, diretamente no Get. Então aqui, ó, no meu Chrome, eu tenho aqui, ó, todos esses dados, né? Então vou deletar esse item 4 aqui, né? Ó, o item 4. Então voltando aqui no meu REST Client, ó, eu vou pegar aqui e vou mudar esse verbo aqui para delete, tá? Delete. E não preciso do body, né? Então nesse caso aqui eu posso até ignorar esse body, ou então poderia até limpar esse conteúdo, né? E aí eu vou fazer um verbo delete aqui para essa ação. Então quando eu mando enviar o delete, ele vai cair aqui, ó, diretamente no código em C#, passando o ID que eu quero deletar, né? E aí eu vou entrar dentro do método aqui, ó. Agora eu criei aqui um método de classe, né? Ou seja, um método estático. Ele manda esse método lá para o meu controller, fazendo então, desculpa, lá para a minha model, fazendo então a exclusão de dados, tá? Então é isso basicamente. Voltando aqui para a minha API, ó, ele deu que excluiu, deu 200 ok aqui, ou seja, deu tudo certo. Volta a dizer aqui no retorno da minha API, ó, se vocês olharem aqui, no retorno da minha API eu coloquei uma API como void, então, ou seja, o retorno dessa minha função é somente ok, se deu tudo certo. Agora se desse erro ele retornaria em 500, né? Então tá aqui, bonitinho, faço a exclusão. Agora consultando aqui os meus dados, eu vou dar um reload aqui, ó, vocês vão ver que o 4 apagou. Ou seja, com isso eu tenho todas as operações principais do meu sistema. Eu consigo criar, eu consigo buscar, consigo atualizar e consigo deletar, ok? Até aí, ótimo. Agora, como integrar isso daí a um framework de front-end, tá? A gente vai integrar aqui em todos os frameworks de front-end. Mas primeiramente eu vou usar o Angular, depois eu vou usar, acredito que o Vue.js, eu vou pensar ainda qual que eu ponho na frente. Tem o React também que eu vou colocar e vou fazer também com o próprio jQuery, que eu já fiz diretamente aqui no canal do Torne-se Programador algumas vezes, para que vocês possam ver em diversos frameworks de front-end, fazendo 5 pages de application de vocês, da maneira que vocês acharem melhor, ok? Então, para que você possa integrar isso aqui no Angular, o que você pode fazer? Você pode ir diretamente no seu console, tá? No meu caso aqui, eu estou criando diretamente aqui no console, eu não estou criando dentro do Visual Studio. Poderia criar um projeto Angular dentro do Visual Studio também, tá? Não há problema, mas eu gosto de criar ele separado para ter mais flexibilidade, inclusive de servidores, tá bom? E aí eu vou vir aqui, ó, diretamente na API aqui, ou seja, nas configurações do Angular, na documentação. E aí aqui está como que você faz a instalação. Então o primeiro comando que você tem que rodar é esse comando para instalar o Angular. Depois que você instalou, você tem aqui como que você pode gerar uma nova aplicação, tá? Eu vou gerar essa nova aplicação aqui, ó. Essa nova aplicação minha vai se chamar integração com C#.NET Core. Então, ó, integração _.NET _Core. Essa vai ser aqui a API que eu vou criar. Na realidade, o Single Page Application, né? Ou seja, a aplicação feita em Angular, tá? Aqui ele está falando, ó, você gostaria de criar a aplicação em Angular? Sim, eu quero criar ela com a versão do Angular. Qual tipo de framework de CSS que você quer usar? O CSS padrão, o SCSS, o SAS, o LES, o Styles, qual que você quer usar? Eu vou colocar aqui, ó, o CSS padrão mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui, projeto is invalid. Tá, peraí, eu acho que eu coloquei errado alguma coisa. Eu vou fazer assim então, ó. Vou colocar o nome em camel case aqui, ó. Integração, vou deixar minúsculo. Vamos lá, vamos ver se agora vai. E vou colocar como sim. Beleza, eu quero CSS padrão. Show, ele está gerando aqui, criando a minha aplicação. Aí a gente tem que esperar, porque aqui ele vai baixar todos os pacotes. Nesse
nessa ocasião que a gente está fazendo aqui, ele faz o clone de todos os templates do Angular para você já ter ali uma base de como que você vai programar. Ele baixa todos os pacotes ali do NPM, ou seja, essa base que eu estou usando aqui para o Angular, ele está usando o servidor de base aqui, que é o servidor do Node.js, que já mostrei para vocês em vários vídeos aqui no canal, né? E aí ele baixa vários pacotes aqui, né? Como Webpack, por exemplo, que também já mostrei para vocês aqui no canal, como TypeScript, que eu ainda não mostrei, mas eu vou falar um pouco sobre TypeScript para vocês logo. Então, depois que eu terminar essas aulas aqui de C#, eu vou gravar alguma coisa sobre TypeScript e também um pouco mais a fundo sobre esses frameworks de front-end, para que você possa entender um pouco mais a fundo, né? Mas é isso que ele está fazendo, ele está baixando todos os pacotes para poder fazer a instalação aqui na minha máquina e que a gente possa usar esse framework aqui de front-end. Lembrando que se eu for usar o Angular feito pelo Visual Studio, né, a aplicação Angular feita pelo Visual Studio, o servidor que vai startar vai ser o servidor do IIS, né? Ou seja, ele vai rodar em base do C#. Nesse caso eu estou rodando ele a partidário aqui, né? Estou rodando ele fora das questões aqui, né? Ou seja, não rodando ele diretamente no Visual Studio. Então, por não rodar ele diretamente no Visual Studio, o servidor, por padrão que vem, é o servidor do próprio JS, ou seja, do próprio ECMAScript, do próprio JavaScript, do próprio Node.js, né? Que vai levantar essa aplicação, tá bom? Então, ó, beleza, já foi instalado aqui. Agora a gente vai entrar dentro dessa aplicação, integração .NET Core, né? E eu vou simplesmente agora abrir essa aplicação aqui diretamente no meu Sublime, tá? E aí vocês vão ver que aqui dentro, ó, eu tenho aqui, ó, uma pasta app e nela eu tenho o principal arquivo aqui do Angular, que é o módulo, né? Esse módulo aqui, né, o module, ele é o principal arquivo e desse arquivo ele chama outras funções para poder startar essa aplicação. Nota que aqui ele vem com o arquivo index.html. Desse index ele não tem praticamente nada aqui, ó, ele só tem uma chave aqui chamando para essa app root. E esse app root é um módulo que está sendo usado aqui, que chama um componente, que é o app componente. E esse app componente está aqui, e nesse app componente eu tenho o seletor aqui, que é o meu app root, que é onde eu mostro essas informações. E esse seletor também eu chamo um CSS padrão para ele, e chamo aqui um modelo padrão para ele, tá? Nessa ocasião, gente, o Angular ele trabalha com módulos, né? Então, diferente de quando você está criando uma aplicação lá em Bootstrap, ou uma aplicação em C#, onde você tem uma página HTML inteira, e você vai mexer nessa página HTML, já o Angular, também o React, o Vue.js, normalmente a gente faz esses projetos com módulos. Então você cria um módulo para buscar informações num grid, um módulo para o formulário, um módulo para mostrar uma caixinha de login. Então ele faz várias requisições em Ajax para cada módulo, né? Então você trabalha com esses módulos específicos, tá bom? Eu vou explicar mais a fundo também no módulo lá de JS quando eu for falar um pouco mais sobre Angular. Nesse caso eu só quero fazer essa integração, mas o que você tem que ter na cabeça é que o Angular ele vai trabalhar com módulos, tá? E aí a gente tem aqui, ó, módulos e componentes. Então esse componente aqui, ó, é um componente inicial que a gente pode utilizar, tá? Nesse componente inicial, ele chama algumas informações, que é essa app componente HTML. E esse app componente HTML, ele tá aqui, que vem aqui, ó, com esse style chumbado no código aqui, tá? Que eu posso até mudar, ó, nem preciso deixar ele aqui, ó. Eu posso remover todo esse style aqui, ó, vou tirar ele daqui, vou apagar essa tag style, tá? E vou jogar ele aqui, ó, no CSS dele específico. Pronto. Aí agora eu deixo específico para dentro desse projetinho. E que mais aqui? E aí eu tenho um monte de coisa aqui, ó, do Angular, que ele vem deixando aqui por padrão, algumas explicações e etc. Então, agora eu vou rodar aqui ele na minha máquina, tá? Como que vocês fazem para rodar, gente? Vocês podem continuar lendo a documentação, vocês têm aqui, ó, ng server open, e aí ele já vai abrir aqui com live reload diretamente no nosso browser, tá? E o que é o live reload? Toda vez que eu faço alguma alteração, ele já entende que eu alterei alguma coisa no meu diretório, processa as informações e dá um reload no meu browser. Assim como eu mostrei para vocês lá no módulo de Node.js, né? Como vocês instalam o gulp e o gulp live reload, né? Eu mostrei isso para vocês há alguns anos atrás ali no curso de JavaScript que eu tenho aqui no canal do Torne-se um Programador. É basicamente isso que ele faz aqui, mas já vem tudo automático para você quando você já instala o Angular, tá bom? Então, ó, ele está compilando aqui as informações e ele vai abrir no meu browser, né, o código aqui feito em Angular. Então deixa ele terminar. Ó, gente, lembrando que essa compilação que ele está fazendo ele pega todos os códigos que você fez que está em TypeScript
e converte isso em ECMAScript 2015, ou seja, no JavaScript que tem algumas funções mais novas, tá? Então você programa aqui no Angular com TypeScript, tá? Então, ó, essa linguagem que você está vendo aqui, ó, apesar de ela ser um pouco parecido com o JavaScript, mas isso aqui é o TypeScript, o class aqui, o import, e aí aqui você tem, ó, já abriu aqui no meu browser, legal? Aqui você tem algumas assinaturas, né? Eu mostrei para vocês em C#, lá naquele módulo que eu criei para vocês, aquela aula falando lá sobre Object Relation Mapping, né? Criando um RM lá, eu mostrei para vocês que a gente tem a assinatura que a gente coloca em cima dos métodos, né? Ou seja, até aqui no Entity Framework, ó, você consegue vir nas suas classes, né? E aí você consegue colocar uma assinatura aqui em cima, ó. Por exemplo, aqui tem uma assinatura falando qual é a tabela que eu quero lá no banco de dados. Então isso daqui, ó, que está aqui no Angular, é uma assinatura, tá? Uma assinatura do TypeScript falando, olha, para essa classe eu quero assinar esse componente, importar isso daqui, tá? Então é uma assinatura que eu estou fazendo referente a essa classe aqui, tá bom? E no componente eu estou fazendo então, ó, essa assinatura falando que ela vai ter esse nó principal e ela vai ler esses dados aqui. E vai ter esse title aqui também, escrito integração .NET Core. Então isso aqui é uma variável, uma classe e uma propriedade com dado preenchido aqui. E esse dado preenchido vai para a tela e aí na tela eu consigo simplesmente usar ela através de chave-chave. Colocando chave-chave aqui eu consigo pegar essa informação, né? E aí, gente, então basicamente essa questão aqui que ele está fazendo, assinalando essa classe aqui que a gente vai utilizar, tá? E aí, ó, o que a gente tem mais aqui? Então ele starta uma aplicação que traz aqui algumas informações, né? Ele está colocando aqui, ó, .NET Core, que é o nome da minha variável, is running, né? Isso aqui ele está direto no meu template, ó. Se eu abrir aqui o template HTML, tá? Esse title aqui que eu coloquei is running, então eu vou tirar aqui, ó, esse title e vou colocar o valor aqui na minha classe, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó, aula de C# com Angular. E aí, ó, salvei, como ele já dá o live reload, ele já faz automaticamente aqui sem precisar dar o refresh, tá? E agora eu vou remover algumas coisas aqui que eu não quero. Eu não preciso desse SVG aqui, então eu já vou remover ele. Eu não preciso dessa dívida aqui de cima com welcome, tô arrancando. Isso aqui também eu não preciso. Eu vou deixar isso totalmente simples aqui pra gente, tá? Não preciso disso daqui. E esses resources até lá embaixo também não preciso. Então tô removendo tudo isso aqui para deixar a nossa aplicação simples, tá? E aí aqui eu tenho mais um outro módulozinho aqui chamando aqui embaixo, tá? Deixo ele. E tá, tô aqui com HTML bem simplesinho, só mostrando isso aqui, tá? E aí o que eu quero fazer, gente? Agora eu vou querer aqui, ó, ter um outro módulo aqui, ó. Eu quero um módulo que vai trazer as informações de clientes, tá? Então eu vou pegar essas informações de clientes e vou integrar aqui para que ele possa trazer uma tabela com esses dados, tá? E eu vou criar um módulo para que eu possa fazer isso, tá bom? E aí vocês vão ver que, ó, quando você roda o Angular por padrão, ele vem aqui alguns códigos, e nesses códigos ele mostra aqui para você, ó, como que você faz para gerar um componente, tá vendo? Mas eu vou voltar aqui e vou mostrar lá na documentação também, que é importante vocês lerem a documentação do Angular diretamente. Aqui na documentação, você tem aqui algumas formas de você gerar, ó, ferramentas, aí você tem aqui várias coisas, componentes, forms, tá vendo? Tudo que vocês precisam ter aqui, rota e navegação, tudo que vocês precisam ter aqui, ó, configuração, você tem aqui os generators, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, generate, aqui em cima, ó, generate, e aí vocês vão ver que ele vai mostrar aqui, ó, generate, cause, use esquema, tá? Então tem várias coisas, ó, ng generate, eu vou clicar aqui, ele já vai abrir a documentação do generate, tá vendo? E aí aqui eu tenho várias coisas que eu posso gerar módulo, eu posso gerar componente, eu posso gerar aplicação, eu posso gerar várias coisas aqui, né? E o que, ó, gerar classe, viu? O que eu quero nesse caso aqui não é gerar classe, eu quero gerar aqui um componente, tá? Então componente. E aí eu vou colocar aqui, ó, ng generate componente. Tá aqui a sintaxe mostrando como é que vocês fazem, tá? E aí eu vou pegar esse código aqui e vou gerar o meu componente. Meu componente que eu quero é de clientes, então para a aplicação vou colocar aqui para gerar de clientes. E esse componente de clientes ele vai trazer esses dados da API para mim, onde eu vou mostrar esses dados em uma tabela, ok? Beleza, vou dar um enter aqui, ele vai gerar esse componente para mim. Ele já cria esse componente com o meu HTML, com o meu CSS separado,
com a minha classe de teste separado, onde eu posso fazer o teste automatizado para esse componente, com a minha classe, que é a classe que seria como se fosse um controller ali, para eu poder utilizar, tá? No Angular 1 é um pouco diferente essa forma como você usa. Lá dentro da comunidade fechada, gente, do Torne-se um Programador, eu criei uma mentoria com os alunos chamado do zero ao aplicativo. E do zero ao aplicativo eu mostro para vocês como que vocês criam um aplicativo usando o Angular 1, né, com Cordova. Então lá vocês conseguem aprender o Angular 1 também com os vídeos que eu já fiz, você que já é meu aluno aí, tá? Agora eu tô mostrando aqui como é que funciona um pouco do Angular 2 também para você, tá? E aí aqui, ó, criei algumas informações e ó, você vai ver que ele vai criar esse diretório e esses componentes e você vai ver que ele também vai dar um update no módulo que tem aqui, né? Aí agora eu vou voltar aqui no meu componente, ele criou essa pasta aqui, ó, componentes. E vocês vão ver que aqui no meu módulo, ele já incluiu então o componente clientes, tá vendo? Então ele incluiu aqui, declarou aqui ó, na minha assinatura e agora o meu módulo principal já tem o clientes aqui, tá? Eu vou startar minha aplicação para deixar ele buildar, ó, vou deixar ele buildar a aplicação, então ele vai levantar o server aqui para mim, deixa ele rodar. Perfeito, código compilado, já abriu aqui no meu browser, ok, então agora gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar esse novo módulo, volta aqui que esse módulo ele clicou aqui, ó, ele criou esse app clientes, tá vendo? Como o meu módulo principal já consegue ler aqui essas informações, eu posso simplesmente vir aqui ó, em qualquer lugar que eu quiser, pode ser nesse componente, ou pode ser aqui no index.html, tá? E colocar esse novo componente que eu quero especificar aqui. Então eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Vou colocar ele desse jeito aqui, ó. Então eu quero esse app clientes aqui diretamente e eu quero que ele renderize nesse local, tá? Ó, o que eu fiz aqui? Por eu ter colocado esse componente, quando eu rodar aqui, ó, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque eu não declarei no meu Bootstrap que eu queria que esse componente ficasse disponível. Então se eu clicar com direito, vier aqui em inspecionar, e vocês vão ver que aqui no inspecionar, ó, ele vai mostrar aqui para mim que, ó, tá tudo ok, mas mesmo assim não trouxe meu componente, tá? Se eu olhar aqui no build do meu código, tá tudo ok, mas ainda não trouxe meu componente. Agora eu preciso falar que eu quero disponibilizar esse componente para que todo mundo possa acessar, né? Então eu venho aqui ó, no meu Bootstrap e falo que o cliente aqui ó, no módulo principal, ele vai também estar disponível para mim. A partir do momento que eu fiz isso, agora ele já passa a ficar disponível na minha tela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e vou tirar da minha tela o componente app clientes, ó. Agora que eu já declarei aqui no meu módulo, vocês vão ver que agora ele passa a dar erro, falando que ele precisa ó, do app clientes e esse app clientes não está declarado. Então ele começa a dar erro aqui no seu console. Então toda vez que você estiver mexendo com algum framework de front-end, abra o console, por favor, abra o console, porque senão você vai ter muito problema trabalhando sem o console aberto, tá? Agora eu vou voltar aqui ó, e vou adicionar novamente lá no meu app componente esse clientes aqui. Aí beleza, agora que eu já fiz isso, agora eu posso fechar tudo aqui e trabalhar somente com o meu clientes HTML. Ó. Ele está aqui clientes works, né? Deixa eu ver, ele deveria escrever aqui na minha tela clientes works. Ó, clientes aqui, ó, works, ele colocou, só que ele colocou dentro desta div aqui, né? Então deixa eu tirar aqui, ó. Eu vou colocar ele para baixo, né? Então nesse componente, ele está aqui dentro dessa div, eu vou colocar ele para baixo aqui, ó. Vou colocar ele aqui, tá? E aí ele vai ficar exclusivo aqui. E eu posso fazer as coisas que eu vou querer nele só aqui dentro, tá? E aí ele tá aqui desse lado aqui, show? Beleza, agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui no meu componente e vou criar uma tabela, tá? Então vou vir aqui e vou até fazer o seguinte, ó, table bootstrap, tá? E aí eu vou buscar aqui uma tabela em Bootstrap. Vocês vão ver aqui que esse sistema aqui em Angular, ele não está com Bootstrap, ele está com CSS puro, né? Mas eu posso colocar o Bootstrap aqui se eu quiser, tá? Então aqui, ó, tem uma tabela em Bootstrap, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui e vou só modificar ele de acordo com o meu projeto. Salvando desse jeito, vocês vão ver que lá no meu Angular, ó, ele vai dar um reload e ele colocou uma tabela aqui totalmente desformatada, né? Agora eu quero que ele fique formatado igual o Bootstrap. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar o meu Bootstrap aqui para que eu possa arrumar o search dele. Não, eu não queria fazer o download. Vou clicar. Deixa eu pegar aqui diretamente no Google aqui, ó. Opa, Bootstrap. Tá. Aí eu já vou pegar aqui só o Bootstrap normal, ó, Get Started. E aí aqui, ó, tem como que eu faço o include só do CSS dele. Eu não vou nem pegar o JS, tá, gente? Eu quero só o CSS. Peguei o CSS do Bootstrap. E aí eu vou colocar ele diretamente na minha index, tá? Na minha página principal,
eu vou colocar para ela usar o Bootstrap aqui, buscando do CDN do próprio Bootstrap, tá? Então eu nem vou me preocupar em fazer o download do arquivo CSS, vou deixar desse jeito diretamente nessa aplicação. Agora vocês vão ver, ó, que a minha tabela já ficou formatada aqui por eu estar usando o estilo do Bootstrap aqui também nessa aplicação, tá? E aí o que mais que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, ó, esse meu título, né? Eu vou tirar esse card azul aqui, esse negócio que está mostrando aqui azul, vou colocar aqui um style na mão mesmo, tá? Quero que ele fique aqui, ó, style, style, e aí eu vou colocar text align center, tá? Eu quero que ele fique aqui no centro, e aqui eu vou colocar um H1, tá? Para ele ficar bem grandão aqui, ó, H1. Beleza, e aí ele fica aqui, ó, a aula de C# com Angular e os meus dados aqui já mostrando. Agora eu preciso, gente, fazer o seguinte, trazer nesse componente aqui os dados que eu tenho lá da minha API, né? E o que que eu tenho aqui na minha API, ó? Eu tenho na minha API ID, nome, telefone e endereço. Então, nesse caso, eu vou deixar aqui para o ID, aqui eu vou colocar nome, aqui telefone, aqui endereço. Ótimo. E aí aqui eu tenho só os repeat aqui, ó, né, que eu vou usar para fazer o load das informações aqui com o meu Angular, tá? Aqui eu vou colocar um TD também, ó. Não quero um TR aqui, vou deixar um TD mesmo. Aqui vai ser o ID que vai entrar, show. E aí, ó, ele mudou aqui, minha tabelinha ficou desse jeito, né? Agora eu quero mostrar os dados de lá. Para isso, o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso incluir alguns módulos. Então aqui na minha pasta principal, eu vou precisar incluir um módulo aqui do HTTP Component, né? E aí eu tenho um módulo aqui específico, vou copiar aqui, ó. Esse módulo eu já coloco aqui para fazer o seguinte, para eu disponibilizar esse módulo do HTTP diretamente no meu sistema, tá? E aí eu já falo que esse módulo aqui, ó, eu vou incluir diretamente aqui nos meus imports esse módulo diretamente. Então, já disponibilizei ele na minha aplicação principal para que ela possa fazer ali os gets de dados por HTTP e também lá no meu componente de clientes eu vou declarar ele aqui também, tá? E aí como que eu declaro? Dessa forma aqui, ó. Então, eu vou declarar aqui, ó, o app client, tá? Então, essa é outra coisa que eu faço. E outra coisa que eu faço é sobrescrever aqui algumas informações, que é o construtor, o onInit, né? Colocando então a URL que eu quero buscar, tá? Então nesse caso eu estou criando aqui uma constante, essa constante que eu estou criando, eu vou buscar os dados diretamente da minha API. Qual que é a API? A API que eu estou usando aqui, ó, clientes, ok? Então eu vou pegar essa API e vou colocar a URL diretamente aqui, só para esse nosso teste aqui. Lembrando, gente, uma coisa bem importante quando vocês estiverem construindo uma aplicação que ela é uma aplicação single page application, ou seja, uma aplicação de front-end. O seu front-end ele não é responsável por fazer cálculos, tá? O responsável por fazer cálculos é a sua API. Então, delegue toda a função de regra de negócio, de tudo que você precisar fazer para a API. O front-end ele só tem que ler as informações e mostrar na tela. Somente ler e mostrar na tela. Na realidade, ele lê, mostra na tela, envia para cadastrar, envia para alterar e manda para excluir. Mas regra de negócio, não coloque no seu front-end, porque você vai ter muito trabalho. Principalmente se você estiver fazendo um aplicativo. Porque toda vez que você põe regra no seu aplicativo, no front-end do seu aplicativo, meu amigo, quando você precisa fazer uma alteração, deploy para tudo quanto é lado. Então, toma cuidado com isso. Deixa a regra de negócio na sua API, tá bom? Essa é a melhor abordagem que você pode fazer. Ok, show. Então aqui uma API, um dado simples para buscar do servidor. Aqui eu vou usar então, ó, eu sobrescrevi o método, o meu construtor, colocando então aqui para ele buscar os dados de HTTP Client. Esse HTTP Client ele herda aqui as opções, ele busca, né, importa as opções do Angular como um HTTP, né? E aí eu tenho essa informação do HTTP Client aqui para usar. Aí com ela eu consigo buscar os dados da minha API, crio aqui, ó, uma variável chamada clientes, tá? E essa variável chamada clientes eu preencho aqui no onInit. Então, ao iniciar a minha classe, ou seja, ao iniciar essa classe aqui de clientes componentes, eu vou já buscar os dados da informação que eu quero desta API, tá? Os dados que eu coloquei aqui nessa constante, tá? E vou fazer o subscribe, né? Então, quando eu faço o subscribe, ele busca os dados diretamente, põe aqui no meu escopo. Uma vez no meu escopo, esses dados aqui, ele fica disponível para o meu template. Então, se ele está disponível para o meu template, eu consigo vir aqui no meu template de cliente componentes, né, HTML, e usar ele diretamente aqui. Com isso, você tem outras coisas que você pode usar, por exemplo, o for, tá? Então, você tem aqui o ng for que você pode olhar diretamente na documentação. Então, ó, você pode olhar aqui, ó, o ng
for, tá? E aí vocês vão ver que tem algumas, várias diretivas aqui, várias documentações de como é que funciona essa parte de load de informações que você tem. Eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, rota, não, mapping data, aqui. Deixa eu ver se aqui já tem um for. Ó, não. Aqui, ó, ng-if, aí você tem o ng-for, que do jeito que você usa aqui também. Na documentação vocês têm tudo isso aqui, tá, gente? Estou procurando aqui de uma forma para ser um pouco mais objetivo, né? Mas tudo você consegue achar na documentação. Tá aqui, ó, o ng-for. Então eu vou copiar igualzinho aqui, ó, tá? Igualzinho. Eu vou pegar esse ng-for e vou colocar ele aqui, tá? Já no Angular 1, que eu ensinei para vocês, meus alunos da comunidade, que está lá na mentoria do Zero Aplicativo, você usa o ng-repeat, tá? ng-repeat. Aqui no Angular 2, você passa a usar, né, o ng-for. Na realidade, estou usando a versão 9 aqui do Angular, mas o Angular 2 que mudou totalmente o conceito do Angular 1. O Angular 1 ele é mais leve, tá? E um detalhe, você que gosta do Angular 1, você vai ter muita facilidade de mexer com o Vue.js. Sabe por quê? Porque o Vue.js ele é muito parecido com o Angular 1. Tanto que um dos criadores do Angular 1, quando ele saiu do Google, ele criou uma outra empresa lá, o pessoal dele, e dessa empresa eles fundaram também o o Vue.js, que hoje também é um dos outros concorrentes. Então, o Vue.js ele é muito parecido com o Angular 1, então bem fácil de usar também. A gente vai trazer aqui para vocês verem como é que faz o uso dele também, tá? Então aqui, ó, eu estou declarando uma variável, essa variável vai se chamar cliente, e aqui eu vou trazer dos dados de clientes, que é o dado que eu estou trazendo aqui, ó, do meu componente. Então, clientes, ok? Eu vou usar clientes aqui. Então, ele vai fazer um looping dessa informação. E aí, aqui, eu já vou trazer diretamente os dados que eu quero com a marcação do Angular. Então, ó, cliente.id, cliente.nome, telefone e endereço. Aí, eu coloco o nome aqui, telefone e endereço. Gente, uma coisa legal que eu estava falando aqui também vocês notam que aqui, ó, eu estou trazendo N, né? Vocês têm também a informação de como que vocês podem trazer esses dados aqui, igual você traz no C#, ou seja, quando você está fazendo uma API em C#, ou lendo dados de uma API em C#, você tem condições de retornar isso para um objeto genérico, ou você tem condições de criar uma interface ou uma classe para poder mapear esses dados. Nesse caso aqui, ó, eu estou trazendo uma interface genérica, não estou criando uma classe para isso, nem uma interface para tratar esses dados. Eu poderia fazer, inclusive, ter ações dentro dessas classes, tá? Mas eu volto a dizer, eu utilizo a abordagem de todo single page application que eu faço, ou todo aplicativo que eu faço, ele é somente uma casca da API. A regra de negócio eu deixo na minha API e não na minha aplicação de front-end, tá bom? Então por isso eu estou trazendo aqui todos os dados assim diretamente, tá? Aí beleza, fiz isso aqui, ó, e aí eu vou mostrar para vocês que tá aqui, ó, as informações estão integradas, ou seja, todos os clientes que estão aqui passam a mostrar, diretamente aqui, ó. Então eu vou cadastrar um cliente novo agora para vocês verem, ó. Vou vir aqui no meu Advanced REST Client e vou mudar aqui para post e vou tirar aqui o 4, né? E vou fazer um post aqui para um cliente novo. Então eu vou colocar aqui, ó, o nome desse cliente, aula de teste, né? Vou colocar um telefone diferente aqui e vou colocar o endereço aqui, assim, ó, rua mais, né? E vou fazer esse send, ó. Vocês vão ver que ele vai criar aqui, ó, o usuário novo, né? Agora com ID 9 e vou dar um refresh aqui, ó, o ID 9 já está aqui criado, trazendo então os dados do meu Angular. Então com isso vocês viram aqui como que eu criei uma aplicação, uma API em C# e como que eu trouxe os dados dessa API em C# aqui no Angular, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Na semana que vem eu vou trazer para vocês então mais informações, como que vocês podem mandar esses dados do Angular fazendo um post lá para nossa API, como vocês podem alterar esses dados, como vocês podem excluir esses dados diretamente usando o Angular, enviando esses dados diretamente para as nossas APIs, tá bom? Depois que eu terminar isso em Angular, eu vou fazer em Vue.js, vou fazer a mesma coisa em React, vou fazer a mesma coisa em jQuery, para que você possa ter a ideia de todos esses front-ends aqui, de todos esses frameworks de front-end, usando essa nossa API que a gente fez em C#. Então vou ficar por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de dar o seu gostei, não esqueça de comentar se faltou alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, para que a gente possa trazer nas próximas aulas. Vou ficar por aqui, até mais e tchau, tchau!